Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Você que nos assiste pela internet, Deus possa abençoar grandemente sua vida em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, verso de número 8. Vamos ler a partir do verso 9. Mateus capítulo 6, verso 9. Amém? Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, verso de número 9. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, ou assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, nos induz a tentação, mas livra-nos do mal. Repita comigo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, mas se assenta aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Diga glória, irmão, glorifica o Senhor em seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Feche os seus olhos nessa hora. Peça ao Espírito Santo para falar o seu coração em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração. Ó Deus, pedimos ao Senhor que mais uma vez fale conosco, nos abençoe através da Tua palavra, Senhor. Palavras essas que são vivas, palavras essas, Pai, que são poderosas. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, meu Deus, para ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos sair daqui alimentados, possamos sair daqui fortalecidos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, desde já, Pai, que o Senhor venha repreender todo ladrão de palavra. Pai, tudo aquilo que possa tentar, meu Deus, roubar a semente da Tua palavra, seja cancelado toda ação nesta hora, em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, ó Pai, alcance o Teu povo através da Tua palavra, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje, nós estamos numa noite especial. Especial porque hoje é noite de Santa Ceia. É noite de fazermos memória da morte e ressurreição do nosso Senhor, que derramou o sangue dele para restaurar a aliança que um dia foi quebrada lá no Jardim do Éden. Mas a aliança que foi quebrada foi uma aliança temporal. Mas esta aliança que foi restaurada é uma aliança eterna. Por isso, na ministração da ceia, Jesus fala através da vida do apóstolo Paulo, as instruções de Jesus para Paulo, dizendo: este é o sangue da nova e eterna aliança. E hoje também se comemora o Dia dos Pais. Para alguns, momento de festa, momento de celebração. Para outros, momentos de, enfim,
de comemoração, mas também para alguns momentos de saudade, né? Eu digo isso com propriedade, também a minha esposa está aqui, né? Hoje nós não temos a nossa figura paterna do nosso lado, mas as boas lembranças sempre ficam, né? Os momentos bons sempre ficam. E enfim, é um dia de emoções divididas. Mas só que nós também temos que entender que nós temos o que a Bíblia deixa claro, quando Jesus ele estava para ser assunto aos céus, ele disse dessa forma: não vos deixarei órfãos. O que é órfão? Filhos sem pai. Isto é um órfão. Filhos que não conhecem os seus pais biológicos, filhos que não têm conhecimento da sua paternidade. E outrora nós éramos assim na presença de Deus. A Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas. A Bíblia diz que Deus escolhe para si um povo, o povo de Israel, para ser o povo, para ser o Deus daquele povo. E também para ser um pai para aquele povo. Mas a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então é por isso que o Senhor diz que não nos deixaremos órfãos, que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E a partir daquele momento, este Pai estaria conosco, nas palavras de Jesus, todos os dias. É por isso que Ele disse: não vos deixarei órfãos. Só pode falar não vos deixarei órfãos quem é pai. Então aqui cai por terra algumas teorias por aí que dizem que Jesus não é Deus. O mesmo Evangelho de João vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o Verbo se tornou carne. Este Deus se tornou carne. Está falando do próprio Senhor Jesus, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. Então nós não somos órfãos, nós temos um Pai. E o texto que lemos, a Bíblia relata que os discípulos chegam para Jesus, isso já no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e eles chegam para Jesus e dizem: olha, João ensina os seus apóstolos a orar, nos ensina a orar também. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles, agora aqui entrando no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Jesus vem dizendo: portanto, vós orareis assim. Ou seja, Jesus vem falando da importância de nós entendermos que quando nós exercitamos, praticamos a oração, nós mostramos que nós conhecemos, que não somos órfãos. Então a importância de você orar, isso prova, isso garante
você não é órfão, que o seu pai está presente. E este pai, ele é eterno. Então Jesus diz: vós orareis assim. Então Jesus estava ensinando como ter um relacionamento com o nosso Pai. A oração, a comunicação através das palavras. E isto é orar. E isto é falar com Deus. E no nosso meio, meu irmão, nós temos que entender que Deus nos deu um Pai. E nós temos que ter esse diálogo também com os nossos pais. Tanto que a própria Bíblia vai dizer que o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra. Então tem muitos filhos que preferem dialogar com estranhos do que dialogar com os pais. Então quando eu deixo depositar a minha comunicação com os meus pais, quando eu tenho mais comunicação com os de fora, não que você venha ser antissocial, mas quando você tem mais comunicação com os de fora e deixa os seus pais de lado, isso é desonrar. Desonrar os pais não é só apenas falar mal do seu pai, dizer para alguém que seu pai é chato, seu pai não é chata. Não. Falar que meu pai é assim, não. Não, isso não é apenas desonrar. Quando nós também deixamos de comunicar com eles, isso também é uma desonra. Então Jesus vem dizendo: quando vós orais, orareis assim. Então primeiro temos que ter o hábito da oração, porque a oração mostra que nosso Pai não é um estranho na nossa vida. E quando se há diálogo, as coisas caminham. Quando não há diálogo, não há direção. Quando não há diálogo, não há comunhão. Quando não há diálogo, não há intimidade. Aí Jesus continua dizendo para eles: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Pai nosso. Pai nosso. Então nós temos que entender e reconhecer que Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai, não é nosso padrasto. Deus é Pai. A gente pode ter pai, pode arranjar o teu padrasto, mas Deus sempre será o nosso Pai. Nunca poderá perder, nunca perderá. E nós também não podemos deixar que Deus não seja o nosso Pai. Então nós temos que reconhecer que Ele é o nosso Pai. E o Pai, Ele procura proteger, Ele procura, enfim, cuidar, Ele procura, enfim, ser uma figura, né, de segurança
de direção. Assim é o nosso Deus. Olha o que ele vai dizer. No livro de 2 Samuel, capítulo 7, 14. E eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Por filho. Então nós temos que entender que nós somos filhos. O próprio Jesus vai dizer que os homens, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Mas ele diz: quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará aquilo que lhe pedirem. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Isso está falando o quê? Da presença dele. Então, quando você se sentir só, entenda, você tem um Pai e ele quer estar presente. Então peça a ele a presença dele com você. Tem pessoas que, mesmo rodeadas de uma multidão, às vezes se sentem só. Por quê? Porque ainda não entenderam que tem um Pai e que são filho. E a Bíblia diz que este Espírito Santo que nós pedimos a ele, que realmente a presença dele, a Bíblia diz que este Espírito Santo, ele testifica, ele confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é por isso que nós temos que entender que Deus, ele é o nosso Pai. E que se o nosso Pai terreno nos dá coisas boas, muitas das vezes até sendo maus, tendo más atitudes, quanto mais o nosso Pai, que não é mau, que não pratica a maldade, que é um Deus de paz, nos dará aquilo que nós lhe pedimos. Então, quando você quer alguma coisa do seu Pai aqui da terra, você esboça reações, você abre a sua boca. E para o Pai Celestial, e para o nosso Pai Celestial, você tem aberto a sua boca para pedir para Ele, para colocar diante dele as suas ansiedades, para colocar diante dele as suas necessidades, porque a Bíblia diz que nós temos que lançar sobre ele todas as nossas necessidades, porque ele tem cuidado de nós. E Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, ele vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Então esse Pai, que é o nosso Deus, ele tem o poder de suprir todas as nossas necessidades. Mas para isso é necessário ter uma vida de oração e entender que ele é o nosso Pai e que nós não somos órfãos. Espiritualmente nós não somos órfãos. Podemos até ser órfãos carnalmente, fisicamente, mas espiritualmente nós não somos órfãos. E todo pai, quando o filho nasce, a
primeira atitude que o pai faz é ir lá no cartório, o quê? Me ajuda a pregar. O que o pai faz? Registra o nome do filho. E com o nosso pai não é diferente. O dia que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Pai Celestial vai lá no cartório celestial, no livro da vida, e escreve o meu e o seu nome lá. Quem tem o nome dele lá? Quem tem seu nome lá? Então aplauda e glorifique o nome dele. É por isso que nós não somos só, porque ele registrou o nosso nome lá. O nosso nome está lá, meu irmão. Está no cartório celestial, está lá no livro. E a Bíblia diz que lá no livro de Apocalipse vai chegar um dia que esse livro vai ser aberto. E a Bíblia vai dizer, claro, o nome que não tiver lá vai ser lançado lá de fogo. Então todos aqueles que não entenderam que foram feitos para serem filhos deste Pai, que Ele nos dá a escolha de se tornar filho dele. Ele nos dá essa escolha. Aqui na terra já tem pessoas que reclamam da sua família. Eu poderia ter nascido numa família rica, numa família isso, numa família aquilo. Ou vocês são inconformados com a família que tem. Quantas pessoas estão desejando ter uma família, e às vezes a pessoa está ali reclamando da família que tem. Não, pastor, porque lá só eu. Meu irmão, entenda uma coisa: você é o canal de bênção de Deus para mudar a história da sua família. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então não importa como as coisas estão hoje, o que importa é a sua decisão de aceitar Ele como seu Salvador e em você se tornar filho dele e o seu nome ser registrado no cartório celestial. Então nós temos que entender que é necessário falar com este Pai, que é necessário entender que Ele é o nosso Pai. Aí Jesus continua dizendo, Ele ensina aqui a oração do Pai Nosso. É uma oração modelo para que nós venhamos compreender e entender como falar, como se direcionar ao nosso Pai. Então Ele diz: Pai Nosso que estás no céu. Diga: Pai Nosso que estás no céu. Olha o que Ele vai dizer: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. A Bíblia vai dizer lá no livro, nos mandamentos, né? Livro de Êxodo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como assim? Se Deus é o meu Pai, olha o que Ele vai dizer: se eu sou o vosso Pai, onde está a minha honra? E quando eu questiono, quando eu digo: olha, Deus não está me vendo, Deus não opera ao meu favor, eu estou tomando o nome dele em vão. Quando a pessoa às vezes vive uma vida toda fora da palavra e ainda fala que Deus é o Pai dela, está tomando o nome dele em vão.
Sabe por quê? Entenda uma coisa. Aqui na terra é assim. Principalmente quando a gente está mais novo. Se você, como criança, apronta alguma coisa, o que vão dizer? É o filho do fulano de tal. É o filho da irmã Maria. É o filho lá do João que mora. Ou seja, é o nome do pai que está indo para a lama. Então, todas as vezes, se nós damos mau testemunho, quando falam, mas fulano não é crente, é o nome do nosso pai que está indo para a lama. Isso é tomar o nome dele em vão. E a oração de santificado seja o vosso nome. Aí Pedro vai escrever: é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Paulo vai dizer: sede santo, porque aquele que vos chamou, ele é santo. Então, quando eu vejo o meu pai, é como aqueles filhos que, às vezes a mãe fica até meio chateada com isso. Carreguei o menino 9 meses, o menino vai e nasce a cara do pai. Nasce a cara do pai. Aí alguém vai dizer: nasceu a cara do pai. Bom, não é a cara do vizinho, é a cara do pai. Aí vamos dizer: é a cara do pai. Olha o que Deus vai falar lá no jardim do Éden: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos a cara do Pai. Então nós carregamos em nós a imagem do Deus vivo. Então as nossas atitudes santificam o nome do nosso Deus ou joga ele na lama. Então a importância, como o apóstolo deve dizer, que assim como nós, como ele é santo, nós também venhamos ser santos em todo o proceder. A Bíblia diz que assim como Jesus andou, nós também devemos andar. E todas as vezes Jesus dizia: olha, eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Lá no jardim do Getsemane, Jesus no auge, quando ele estava próximo da crucificação, a Bíblia diz que Jesus estava lá em agonia, sua alma estava angustiada, e a Bíblia diz que ele começa a suar gotas de sangue. Tamanha era a aflição. Isso é muito, não é comum, mas não é descartado. Uma pessoa que às vezes está passando por tamanha aflição e os seus poros começarem a minar sangue. Então a aflição é tão grande que você sentia que as glândulas, começou a suar gotas de sangue. Aí a Bíblia diz que ele olha e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Passa de mim. Aí a Bíblia vai dizer então que Jesus diz: conforme, mas que não seja conforme a minha, mas a tua vontade. Aí Jesus continua instruindo e dizendo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o quê? O teu reino. Ou seja, como filhos, nós temos que desejar estar na casa do Pai. Nós temos que desejar o céu. Nós estamos aqui na terra de passagem.
Mas a Bíblia vai dizer que a nossa pátria é o céu. Que nós temos que ansiar as coisas que são do alto. E Jesus vai dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então o Pai, além de nos amar, além de entregar o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, Ele já deixou a minha casa, a sua casa preparada. A minha morada e a sua morada preparada. Já viu aquelas plaquinhas da prefeitura? Estamos em obra. Desculpe o transtorno. Pois é. No céu não tem essa plaquinha não. No céu não tem essa plaquinha não. Mas a gente já deixou uma placa aqui na terra, em forma da sua palavra. A Bíblia Sagrada dizendo: já está preparado. Quando nós chegarmos lá no céu, vou repetir, quando nós, plural, nós chegarmos lá no céu. Amém. Eu acho que você não entendeu, só o irmão. Quando nós chegarmos lá no céu, vou repetir de novo até você entender. Quando nós chegarmos lá no céu, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o que já está preparado antes da fundação do século. O céu te espera, a casa do Pai te espera. Se você crê, aplauda e glorifique o nome dele nessa noite. Além de nos deixar, não nos deixar órfãos, não nos deixa sem casa. Não nos deixa sem casa. É por isso que nós temos que assumir a identidade de filho. E assumir a identidade de filho é reconhecer Ele como nosso Pai. E para reconhecer como nosso Pai, temos que reconhecer o Filho dele, o nosso, o primogênito. Porque através do primogênito, muitos se tornaram filhos. Através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Não é através de outro, é através de Jesus. Aí ele vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, como filhos nós temos que entender o que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade do Pai. Foi o exemplo que Jesus deixou. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A Bíblia vai dizer claramente que essa vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E muitas pessoas vão dizer: mas está tudo bagunçado, eu não consigo viver essa vontade. É porque ainda não reconheceu Ele como Pai. É porque ainda não abriu o seu coração para receber Ele como Pai. Porque Ele é um Pai que supre todas as nossas necessidades. Então tudo aquilo que eu busco fora da vontade de Deus, isso chama-se ausência de um Pai. Ausência de um Pai. Porque tudo que nós precisamos, Deus tem. Deus tem. É por isso que quando Moisés, ele entende o chamado de Deus,
Ele fala com o Senhor. Mas quando eu chegar lá, diante daquele povo, o que eu vou dizer para eles quando eles me perguntar quem foi que me enviou aqui? Aí a Bíblia diz que Deus fala com Moisés: Moisés, quando te perguntaram, você vai dizer que eu sou, te enviou a vós. Eu sou o que sou, te enviou. E mais uma prova que Jesus é o Pai aqui na terra. Moisés pergunta e Deus fala: diga para eles que eu sou, te enviou. Aí quando Deus se faz carne e vem aqui na terra, Ele aparece dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água viva. Eu sou. Ou seja, Deus estava dizendo: eu sou tudo aquilo que nós precisamos. Está nas mãos do nosso Pai. Mas para isso, temos que andar debaixo da sua vontade. A minha vontade, a sua vontade, a nossa vontade, ela nunca pode estar acima da vontade de Deus. Nunca. O dia que a nossa vontade estiver acima da vontade de Deus, nós nos afastamos do Pai e só arrumamos problema. A princípio vai parecer bom. A princípio vai parecer confortável. Lembra do filho pródigo? Estava na casa do Pai, na presença do Pai, tinha oportunidade de dialogar com o Pai, mas não tinha diálogo. O único diálogo que a Bíblia vai dizer que ele teve com o Pai, diz: Pai, me dá aquilo que é de direito, porque eu vou embora. A Bíblia diz que ele foi. A princípio foi tudo uma maravilha. A princípio estava tudo caminhando de vento em popa. A princípio parecia que a vida dele era melhor do que estar na casa do Pai. Até o dia em que a realidade fora da casa do Pai chegou. E quando a realidade chegou, a Bíblia diz que ele estava na lama, junto com os porcos, desejando comer comida de porco. Quem tem condição boa, dá farelo para o porco, dá ração para o porco. Mas quem não tem uma condição boa, dá lavagem para o porco. O que é lavagem? Comida estragada com água. A lavagem é isso, é comida estragada com água. E a Bíblia diz que ele desejou, ele não comeu, ele desejou. Porque a Bíblia diz que depois ele pedia alguma coisa para alguém e ninguém lhe dava nada. Ou seja, quando ele estava quase, imagino eu, quase para comer a comida do porco, foi aí que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele diz: na casa do meu Pai até os trabalhadores têm pão com fartura, e eu aqui como filho perecendo, morrendo de fome. Então a realidade, quando nós saímos debaixo da vontade do Pai, debaixo da proteção do Pai, debaixo daquilo que o Pai tem nos orientado, a princípio a gente acha que está tudo numa boa, que está tudo caminhando da maneira que nós queremos. Realmente é da maneira que nós queremos. A princípio é. Mas
quando a realidade fora da casa do Pai vem, é aí que nós enxergamos qual é a vontade do Pai para nós. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele caiu em si. Muitos, como esse jovem, têm a oportunidade de reconhecer, de decidir e voltar. Mas infelizmente nem todos têm essa oportunidade. Então nós não podemos arredar os pés da vontade do nosso Pai. Não podemos. Caso contrário, o problema está nos esperando de braços abertos. O adversário da nossa alma está nos esperando de braços abertos. Porque essa é a vontade do adversário. Que nós venhamos parar na lama, na sujeira. Mas a Bíblia diz que quando ele retorna, o Pai diz: olha, eu tenho vestes novas para ele. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos receber vestes novas. Tem vestes novas nos esperando. Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que até um novo nome nós vamos ter. Então, para ficar reclamando do nome que você tem aqui na terra, que chegar lá no céu, tem um nome novo para cada um. Aleluia. Aí a Bíblia diz então que Jesus continua dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que ele estava ensinando? Quando nós temos essa intimidade, essa comunhão com o nosso Pai, através da oração, nós temos a provisão. O pão nosso de cada dia. Era isso que Davi tinha transmitido no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada. Davi enfrentou grandes batalhas. Davi passou por diversas lutas. Mas a Bíblia diz que ele falou: olha, hoje eu estou velho. Estou velho. Já fui novo. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, o nosso Pai, ele tem o poder de enviar recursos de onde nós menos esperamos. Aleluia. O nosso Deus, ele tem o poder, meu irmão, de mudar a atmosfera para fazer o cuidado dele se imperar sobre a nossa vida. Glória a Deus, obrigado, meu Senhor. Aquele povo no deserto, eles demoraram a entender que Deus é Pai. E muitos amigos que morreram no deserto porque não entenderam isso. Porque quando eles chegavam numa situação, quando faltava alimento, eles diziam: era melhor o Senhor ter nos deixado morrer lá no Egito. Em outras palavras, era melhor esse que diz que quer ser o nosso Pai, era melhor ter deixado ele ter morrido lá. Aí a Bíblia diz que Deus foi um Pai de amor, de misericórdia. A Bíblia diz que Deus então falava, mudava a atmosfera. E tinha um que entendia o valor da comunicação com o Pai. Ele disse: olha, esse povo só falta me apedrejar. Aí Deus sempre falava a Moisés: o que você tem nas mãos? Eu tenho um cajado. Então Moisés, você me clamou, Moisés? Então clama. O povo está reclamando de fome, então fica tranquilo, Moisés. Você já falou comigo, já apresentou para mim a causa que o povo, ao invés de apresentar, eles estão murmurando.
Mas porque teve um que entendeu o valor da comunicação com o Pai. A Bíblia diz que Deus, ele mudou a atmosfera. Ao invés de chover água, choveu pão e carne para sustentar aquele povo. Chegava no lugar, lá vai o povo de novo. E era melhor ter morrido de sede lá do que chegar aqui e morrer nesse deserto. E Moisés, fala com a rocha. Toca na rocha. Porque por 2 vezes isso aconteceu. Uma Deus falou, toca. Outra Deus falou, fala. E todas as vezes a rocha jorrou água. E o povo não morreu de sede. E para Deus mostrar que Ele não está preso a uma situação, que Deus tem várias formas de operar. Chega em outro lugar, tinha água, mas a Bíblia diz que a água estava amarga. E Deus fala com Moisés: o que tem perto aí? Tem uma água aqui, uma água, um galho seco. Olha, então pega esse galho seco e joga na água e manda o povo beber. Aí Moisés pega aquele lenho, joga na água e fala para o povo: bebe da água. Quando o povo vai beber daquela água amarga, a Bíblia diz que a água virou água potável, virou água doce. Então Deus tem o poder de mover da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Então tem pessoas que querem dar aula para... Não, Deus não opera, se não opera para quem não crê. Deus não opera assim. Deus opera para quem crê, meu irmão. Tudo passa pela fé. Se nós cremos nesse Deus que é o nosso Pai, aí a Bíblia diz então que Ele diz o pão nosso de cada dia. Então Deus tem provisão para os seus filhos. Para os seus filhos. A Bíblia diz que os que confiam nele jamais serão desamparados. A Bíblia diz que esse Pai, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Então é isso que nós temos que enxergar em Deus, como um Pai que protege, que cuida, que provê, mas também um Pai que corrige, porque ama. Ele disse: assim como o Pai corrige o filho a quem ama, assim sou eu, o Senhor. Ele corrige quem ama. Quando nós entendemos que somos filhos de Deus, a correção de Deus não nos incomoda. Não nos incomoda. Ela nos constrange. Incomodar é totalmente de constranger. Quem se sente incomodado porque ainda não entende que é filho, e aquele que está incomodado, o que ele faz? Estou indo embora, não dá para mim. Mas aquele que se constrange, ele vai: meu Deus tem sido tão bondoso para comigo, e eu ainda continuo pisando na bola. Vou mudar de atitude, vou me consertar, porque Deus me ama. Então quando um pai corrige o filho, irmão, quando o pai orienta o filho, é porque não quer ver o filho quebrar a cara, não quer ver o filho se dar mal. E quando ele entende que tem uma figura chamada pai, e quando nós entendemos que nós temos uma figura celestial, que é o nosso Pai, além de nos livrar das ciladas dessa terra, Ele nos livra da ira vindoura, Ele nos livra do que está por vir sobre a terra, nos livra. Então Deus não criou
o inferno para o homem. Deus criou o inferno para Satanás e os seus demônios. Para eles que Deus criou. Mas quando eu não reconheço que o Senhor é o meu Pai e que Ele tem uma morada preparada para mim, quando eu não reconheço Ele como meu Pai, eu estou abrindo mão das promessas desse Pai. Eu estou abrindo mão da herança deste Pai. Quando eu decido fazer a minha vontade, quando eu não quero o diálogo com esse Pai, quando eu não quero ser parecido com este Pai, e quando eu não entendo que este Pai, Ele sempre será fiel aos seus filhos. A Bíblia vai dizer, ainda que o homem seja infiel, todavia Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A essência de Deus, a fidelidade de Deus, ela é imutável. Deus nunca foi e nunca será infiel. Mas a nossa atitude, a nossa escolha, ela vai determinar se nós caminhamos como filho ou como órfãos ou como bastardos. Hoje estava conversando com uma pessoa e ele me fez uma pergunta. Será que se a gente fazer, as suas palavras, se a gente, as pessoas se unirem, fizer um galpão grande, só para trabalhar com essas pessoas, ele estava se referindo às pessoas que às vezes estão, nas drogas, estão envolvidas com o tráfico, isso que ele está falando comigo. E trabalhar com essas pessoas, e falei, isso é sério que alguns iam e outros não. Só nós não podemos fazer estimativas em questão a isso. Mas uma coisa é certa, tudo passa pela escolha. Tudo na nossa vida passa pela nossa escolha. O filho pródigo, ele saiu da casa, para a escolha dele foi sair. O que ele colheu, o que ele passou, foi resultado da escolha dele. Mas ele teve a oportunidade de escolher em regressar, em voltar, em ter a sua vida mudada. Então tudo na nossa vida, a humanidade, eu me lembro conversando com ele, olha, Jesus morreu pela humanidade. Jesus não morreu por uma classe religiosa, Jesus não morreu por um povo específico, porque Jesus não morreu por alguém que já eu fui para... Não, Jesus morreu pela humanidade. Ele entregou a vida dele para a humanidade, mas ele deixou uma escolha, todo aquele que nele crê. Então tudo passa pela nossa escolha. Não existe essa questão, não, fulano nasceu assim, o destino dele era, não, o destino que ele escolheu, a rota que ele escolheu. Então é a rota, é a nossa escolha que vai decidir aonde nós vamos chegar, como nós vamos estar e o que vai acontecer. É a nossa escolha. Tudo passa pela nossa escolha. Então que nessa noite a nossa escolha seja cada dia viver como filhos de Deus,
pessoas ainda não tomaram essa decisão de viver como filhos de Deus, todos os dias nos é dado esta oportunidade. Glória a Deus. Amém? Coloque de pé nesta hora, em nome de Jesus. Vamos levantar um clamor nesta hora. Quero fazer uma breve oração.